Então, o 1 tá ligado aos inícios, né? Tá ligado ao eu sou, à energia yang, ao pai. Então, quando ele está com as características equilibradas, é ousadia, liderança, independência, autoridade, comando, individualidade e originalidade, ok? O 1 também, ele lembra muito o empreendedorismo, né? Os inícios, você ser original, ok? Agora, e quando a pessoa ela tá com excesso da energia do 1? As características, né, elas tendem para impaciência, agressividade, espírito dominador, inflexibilidade, egoísmo, repressão, egocentrismo, autoritarismo, né? E quando a pessoa ela tá com escassez da energia do 1, ela pode sentir falta de iniciativa, fraqueza, inação, passividade, preguiça, receio, imitação, dominação por parte de outros e muita raiva interior, pois não usa as forças potenciais do número 1, ok? Filho. Ok? Obrigada. O 2 é a cooperação, a dualidade, né? O yin, a energia yin, a mãe. Então, quando ele tá com as características equilibradas. Detalhe, todos nós temos todos os números aí Todos nós temos todos os números no nosso mapa. O que vai diferenciar é a casa que esse número tá, ok? Mas todos nós temos que lidar com todas essas energias, né? De todos os números. Vai depender só de que casa que tá. E também nas nossas reencarnações, a gente vai aprendendo a trabalhar energias que a gente não conseguiu aprender, né, a lidar na vida anterior. Então, vou dar um exemplo. Se eu era uma pessoa muito individualista numa vida anterior, eu não aprendi a equilibrar a energia do 1, eu vou voltar novamente com essa energia para eu aprender a equilibrar, tá ok? Então, eu sei que em vidas passadas eu não aprendi a equilibrar a energia do 5. Então, agora eu vim nessa experiência de novo, né? E o 5 é um dos meus desafios, então eu entendo que é uma energia que eu preciso aprender a lidar. Eu preciso aprender a equilibrar ela. Então, às vezes, se você tá na escassez de um número, talvez você tenha que ir pro excesso dela, talvez se você é uma pessoa muito introspectiva, você tem que se tornar uma pessoa muito falante, né? Até você achar o equilíbrio ali disso. Eu tenho o 7 como destino, e o 7 como destino, existe sim uma tendência as pessoas me rotularem como superior, né? Como, tá se achando. Ó lá, ela acha que sabe mais do que todo mundo, né? Mas enfim, não é exatamente isso que acontece. Ok que na minha família todo mundo tem sim um ar de superioridade. Isso eu entendo que é desde lá dos meus antepassados, né? Nós temos sangue real. Não que isso seja necessariamente uma coisa boa, porque a gente fez muita maldade. Mas enfim, então desde lá de trás nós viemos sim com o quê, né? De ar de superioridade. Principalmente quando a gente quer ser arrogante de propósito. Porém, o que eu percebo é que nessa questão talvez até deu aqui, né, falando com vocês, o 7, ele tá muito relacionado aos estudos, né, a perícia, a você estudar profundamente tudo, a você realmente se tornar especialista. Então, eu tenho mesmo dentro de mim, desde pequena, esse quê do estudo, né? Esse quê de querer dominar algo, de querer saber muito sobre aquilo. Então, o que acontece é que quando eu vou conversar com algumas pessoas, as pessoas, elas... ok que isso também tem muito de mim, né? Mas eu digo que existe sim uma certa tendência, as pessoas, isso eu já ouvi da minha família, de tá se achando a superior, né? Tá se achando a rainha da cocada preta. Tá se achando a maravilhosa, sensacional, o último pacote da bolacha, acha que sabe tudo. E não, pessoal, eu não sei tudo, realmente eu não sei tudo. Mas que eu estudei e que eu continuo estudando para saber cada vez mais, e isso é a minoria das pessoas, isso é verdade. Então eu não sei tudo, tem muita coisa que vocês vão saber muito mais do que eu.
Mas nesse campo, sim, eu tenho uma certa dominância, não só por estudar, mas por viver tudo isso. Então, pode acontecer de eu ser taxada aí como superior, que eu tô me achando? Pode. É verdade? Não. Pra mim, isso não é, porque eu me coloco como humilde pra aprender o que eu não sei. E eu reconheço quando eu não sei algo. Eu sou uma eterna aprendiz, eu não sei tudo e eu nunca vou saber tudo. E nem tem necessidade de eu saber tudo, ok? Mas eu sei muita coisa, assim, principalmente sobre isso. Sobre a vida, sobre o funcionamento do universo, sobre o que eu tô fazendo aqui. São coisas que eu sei. E que se vier alguém que não tem nem noção disso querer me dizer o que ela acha que eu tenho que fazer, obviamente que eu não vou ouvir a pessoa. Vou agradecer a opinião dela sobre mim, sobre o que ela acha que eu deveria fazer, mas eu não vou tomar como verdade, eu não vou aceitar, eu vou filtrar o que serve pra mim, vou analisar pra ver se aquilo que a pessoa tá falando faz sentido ou não. Se não fizer, eu vou excluir. E na maioria das vezes, hoje, não antes, mas hoje, realmente não faz sentido. A não ser quando é um dos meus mentores, quando é uma das minhas terapeutas. Entende? Aí, ok, aí realmente eu vou ouvir porque a pessoa sabe mais do que eu, ela não sabe menos. Nesse sentido, nessa história aqui específica. Então, às vezes acontece da gente, vou dar um exemplo, a pessoa que tá no 3, ela tá em escassez do 3, então ela não tá falando muito, ela tá muito retida. Então, talvez ela tenha que ir pro excesso do 3, acabar se tornando uma tagarela, né, uma falante. Eu tenho, sim, o 3 um pouquinho, né, em excesso aí, por conta da minha missão. Então, às vezes acontece dela ter que ir pro outro extremo para ela conseguir achar o equilíbrio. Obviamente que eu vou preferir que as pessoas não me rotulem como se eu estivesse me achando um ser superior, porque eu não sou. Eu sou igual a vocês, eu sou feita da mesma matéria. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer, principalmente até eu achar o equilíbrio certo. E às vezes mesmo com equilíbrio ainda fica um pouco difícil. Não sei, eu não sei. Aqui o que eu já tô falando eu não sei. Não sei muito bem o que vai rolar daqui pra frente, mas é basicamente isso. Então, talvez eu vou soar grossa para algumas pessoas, porque eu digo para as pessoas que a situação que ela tá é responsabilidade dela. Aí ela, mas não fui eu que fiz a pessoa me trair, não fui eu que fiz a pessoa me roubar, não fui eu que nananã. Você atraiu isso de uma forma ou de outra. Você sintonizou a traição do outro, você sintonizou o roubo do outro. Então, é sua responsabilidade, sim. Então, tem algumas pessoas que podem achar que eu sou grossa? Tem algumas pessoas que podem achar que eu sou grossa por estar falando isso, mas é a verdade? Ele te traiu, responsabilidade sua. Eu não tô falando que a culpa é sua, porque você não tem culpa de uma coisa que você não sabe. Mas a responsabilidade é sua, porque você tá criando a sua realidade a todo momento. Eu já passei por situações que eu não queria ter passado, continuo passando até hoje. E quando eu passo, eu não jogo a culpa no outro. Eu viro e falo, ok, o que em mim atraiu essa situação? O que eu preciso fazer para isso não se repetir? Uma pessoa que é picada pelo mosquito da dengue, vou dar um exemplo. Ela atraiu isso. Ok que foi algo externo que fez ela ficar doente, mas ela atraiu esse mosquito da dengue. Porque eu tenho certeza absoluta que porque isso acontece na maioria das vezes. Vocês podem reparar, ninguém da casa pega, é só uma pessoa. A pessoa ela fica o dia inteiro em casa com mais 5 negros, mas só ela pega. Ela sintonizou. E se outras pessoas sintonizaram aquilo, também é responsabilidade delas. É porque elas estão vibrando na raiva. E aí sintonizou aquilo. Mesmo uma coisa que é externa, a pessoa sintonizou, ok? E já aconteceu isso comigo. Por isso que eu falo com muita propriedade sobre isso. Ok, mas vamos continuando. Então, às vezes, realmente pode ser que role isso. Às vezes você tem que ir para outro extremo. Às vezes você tem que pegar ali, né, alguns rótulos que nem sempre realmente diz respeito a você. Eu não me considero uma pessoa grossa.
Eu sei que em alguns momentos eu sou mais direta, mas tudo que eu falo, vocês podem ter certeza absoluta que eu falo com muito, mas muito amor no coração. Então não é com a intenção de ser grossa, mas para algumas pessoas eu posso soar assim. E quando você reconhece no outro que o outro é grosso, é porque aquilo tá dentro de você. Lembra da lei do espelho? Pois é. Então, se eu tô vendo que tô achando que o outro tá se achando, é porque eu também sintonizo, eu também vibro nisso em algum momento, ou de alguma forma. Se eu tô falando que o outro é grosso, que o outro é estúpido, se eu tô reconhecendo isso nele, é porque eu também tenho isso dentro de mim de alguma forma. Agora, se eu admiro o outro, se eu vejo que o outro é próspero, que o outro é inteligente, que o outro é disciplinado, que o outro é determinado, eu tô enxergando isso em mim também. É a lei do espelho, ok? Então, as coisas, elas tendem a se refletir. Tudo que eu identifico no outro, de alguma forma, também tá presente dentro de mim. Mas, enfim, vamos lá. Então, o 2, né? A cooperação, dualidade, o yin e mãe. Quando tá com as características equilibradas, o que essa energia representa, pessoal? Essa energia representa gentileza, calma, paciência, amorosidade, bondade, passividade, receptividade, compreensão, diplomacia, colaboração, atencioso, modesto, compassivo, adaptável, mais seguidor do que líder, né? O 1, ele costuma ser mais líder, né? E o 2, ele é mais seguidor do que líder. E quando tá com excesso da energia do 2? Dependência extrema das pessoas e situações, vitimismo, falta de iniciativa, insegurança, capacho das pessoas e manhoso. Quando tá com a escassez da energia do 2, tende a solidão, depressão, indecisão, instabilidade, timidez, impaciência, descuidado, né, com si mesmo e com tudo, crítico, medroso, indiferente, descortês, impulsividade baseada na raiva, nunca age e quando age faz sem pensar, né, age pela raiva. Aí o 3, né, a autoexpressão, a criança. Quando tá com a característica equilibrada, é a comunicação, o entusiasmo, alegria, criatividade, diversificação, expansão, otimismo, talento, jovialidade, cordialidade, bom gosto, avidez, sociabilidade e diversão. Quando o 3 está em excesso, se encher de obrigações e não fazer nada direito. Nesse momento, né? Eu nesse momento, mas estou lidando com isso. Hiperatividade, estresse, excentricidade, dramatização, impulsividade, extravagância, falar demais, mentir, narcisismo, teimosia. Quando tá com a escassez do número 3, passividade, falta de ação, monotonia, tristeza, melancolia, superficialidade, espírito fofoqueiro, não cuidar da aparência, timidez extrema. Ok? 4, vamos lá. Concretização, né? O 4 ele tá ligado aí à concretização, à matéria, ao trabalho. Quando ele tá com as características equilibradas. Construção, determinação, organização, confiança, estabilidade, disciplina, eficiência, praticidade, lealdade e cautela. Quando tá com excesso da energia aí do 4, pessoal. Inflexibilidade, detalhismo excessivo, espírito controlador, crítico, teimoso, avarento, rígido. Na escassez do número 4, o que acontece? Instabilidade, descuidado, negligência, incompetência, improdutividade, desorganização, principalmente a desorganização financeira, e eu também tenho lidado aqui com a escassez do número 4, insegurança, ceticismo, né? Ok? Quando você fica ali, você não quer mudar, né? Você fica rígido ali, cristalizado ali naquilo. E o 5,
né? Vamos pro 5. 5, liberdade, mudança, sexualidade. Então, né, o 5 tá muito ligado às mudanças. Nossa, 5 é demais essa coisa toda. Então, com características equilibradas: aventura, intensidade, mudança, versatilidade, sensualidade, curiosidade, ousadia, empreendedorismo, entusiasta, inteligência, comunicativo, espontaneidade. Lembra muito viagens também, o número 5, ok? Excesso da energia do 5: impulsividade, rebeldia, hiperatividade, impaciência, instabilidade emocional, energia sexual descontrolada, inconsequência e irresponsabilidade. Quando está na escassez do número 5: inação, comodismo, avesso a mudanças, medroso, esquecido, sem objetivos, muito indulgente, monótono, antiquado. O 6, né, que representa a harmonia, beleza, família, né, o relacionamento, o outro, casamento, ok? Quando ele está com as características equilibradas: equilíbrio, harmonia, diplomacia, amor, compaixão, responsabilidade familiar, cura, criatividade, generosidade, estabilidade, consciência, dedicação, conveniência. Ok? Quando ele está em excesso do 6: tirania familiar, hipocrisia, exigência excessiva, ciúmes, se tornar mártir, possessividade, ser sufocante, né, intolerante, palpiteiro. Conheço várias pessoas palpiteiras. Escassez do número 6: descontrole emocional. Escassez do número 6, né? Descontrole emocional, descontente, desequilíbrio nas ações, desinteresse pela família e pelos semelhantes, indecisão, carência, despreocupação, não querer assumir responsabilidade familiar, ok? Na escassez do número 6. Aí o 7, né? O 7, como a gente já falou, ele representa o autoconhecimento, a intuição, certo? Então, quando ele tá com as características equilibradas, é a intuição, a inteligência, a sensatez, a fé, o estudo, a análise, a espiritualidade, a introspecção, investigação, sabedoria, o místico, a contemplação. Quando tá com excesso da energia do 7, crítica demasiada, egocentrismo, exigência, antissociabilidade, começa muitas coisas e não termina, fanatismo, analítico, autoritário, cínico, grosseiro, arrogante. Quando está na escassez do 7, solidão, introspecção excessiva, está se sentindo amarrado, estagnado, bloqueado, falta de fé, desconfiança, desligado da vida, superficialidade, desanimado, melancolia, ranzinza. O 8, né, o equilíbrio cósmico, a ética, o poder. Okay? Então, quando ele está com as características equilibradas: inteligência, perspicácia, discernimento, funcionalidade, afirmação, força, ambição, esclarecimento, seriedade, confiança, justiça, ética, poder, reconhecimento, gratidão, abundância. Excesso da energia do 8: autoritarismo, teimosia, intolerância, insatisfação, ingratidão, corrupção, orgulho, ganância, manipulação, superficialidade pelo status e poder, arrogância. Quando está na escassez do 8, materialismo, mesquinhez, impaciência, apego material e emocional, desonesto, injusto, apático e medroso. 9, né, como a gente já falou, é iluminação, sabedoria, contemplação. Então, quando está com as características equilibradas: amor universal, benevolência, altruísmo, generosidade, abnegação, espiritualidade, compaixão, voluntariedade, tolerância, cordialidade, sabedoria, afetuosidade, arte, fé, ok?
No excesso da energia do 9, perfeccionismo, melodramático, lunático, impressionado, crítico, sabe tudo, fanático. A escassez do número 9, muito racional, pouco espiritual, instável emocionalmente, não respeito as diferenças, egoísta, ciumento, inconstante, frio, covarde, apático. Agora vamos falar um pouquinho do 11 e do 22 também. O 11, ele é o mestre servidor, né? Também muito presente aí na espiritualidade. Quando tá com as características equilibradas, clarividência super desenvolvida, intuição, altos objetivos, idealismo, liderança, sensibilidade, espiritualidade, diplomacia e energia. Excesso da energia do 11, impaciência, imediatismo, energia nervosa, egocentrismo, emoções extremadas, ansiedade, todas as características excessivas do 2 potencializados. Porque o 2, o 11, 1 mais 1, 2, certo? Então, tem pessoas que não lidam com a energia do 11 e acabam entrando na energia do 2, porque o 11 ele é uma energia muito elevada, né? Ele faz parte aí dos números mestres, tem o 11, 22, 33, 44, 55, 66 e por aí vai. Então, como ele é um número mestre, não são todas as pessoas da 3D, principalmente as pessoas ainda na 3D, que vão conseguir né, sentir essa energia do 11. Então, a pessoa ela acaba indo pro 2 em vez de ir pro 11, tá bom? Então, às vezes acontece isso. Então, por isso que fala, né, que a escassez do número 11 traz todas as características escassas do 2, porém potencializadas, ok? Então, o 22 ele é o mestre construtor, altruísmo, né? Então, com características equilibradas, construções universais, planejamento internacional, diplomacia entre povos, ânsia pelo conhecimento, poderes ilimitados, estudos aplicados, liderança internacional, controle das suas emoções, grandes empreendimentos. Quando o 22 está em excesso, né? É quando a pessoa se sente muito sobrecarregada e não consegue delegar funções, quer controlar o mundo, esmagar as pessoas, atropelar as etapas, extrapolar, acaba caindo nas densidades do 4, né? Porque 2 mais 2, 4. Quando tá na escassez do número 22, pessoal, por ser um número de grande energia e exigência espiritual, muitas pessoas não conseguem assumir esse papel, por isso vivem como um simples 4. Né? Então, entra ali na escassez potencializada do 4 também, ok? Então, esses são as características aí dos números e a jornada arquetípica do ser. Basicamente, né, mais ou menos foi isso que rolou e é mais ou menos isso que quer dizer aí a energia de cada número, ok? Pro pessoal que fez o mapa, né, nós vamos falar casa por casa, você vai entender o que é cada casa aí do teu mapa, né, e como que você vai aplicar isso na sua vida para realmente te causar uma transformação. E eu vou passar uma técnica agora para vocês fazerem, ela chama autoimagem, ok? Eu vou fazer um segundo vídeo aqui, na verdade terceiro vídeo, ok? Mas vocês vão precisar estar com o mapa de vocês em mãos, tá bom? Então eu vou parar aqui de gravar, vou fazer essa outra técnica, que é a técnica da autoimagem. E ela é extremamente importante, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a jornada do ser, sobre as características dos números, porque é algo, principalmente a jornada do ser, é algo que a gente vai conversar aí um pouquinho sobre, tá ok? Então tá. Beijo pessoal, até o próximo vídeo.